bom dia, boa tarde, boa noite, depende, logicamente, que você estiver assistindo esta monitoria, esta videoaula, ok? Pessoal, estamos aí para a nossa segunda monitoria, de português após as avaliações de vocês. Se eu não estou enganado, eu acho que é a segunda mesmo, ok? Então, estamos aí, segunda monitoria, hein, pessoal? Estamos caminhando aí para a reta final do ano, faltando mais ou menos 2 meses para o nosso término do ano letivo, acredito eu. Então vamos aí, pessoal, mais uma vez decidi trazer um texto pequeno, questões pequenas para nós, durante essa primeira semana, pegar um pouco mais leve, entre aspas. Ok, pessoal? Então eu trouxe aí um texto também relativamente pequeno, com questões também relativamente pequenas, relativas a monitorias passadas, ok? Então aí, por mais que tenha 5 questões, são 5 questões pequenas, ok? Que não exigem tanto tempo para poder resolvê-las, ok? Então uma coisa aí mais light, mais de boas, ok? Pessoal, hoje a monitoria é sobre locuções, ok? Locuções é uma matéria que nós vemos sempre. Nós precisamos compreendê-las desde o 6º ano até não tem término, ok? Não tem esse término. Então, desde o 6º ano que nós precisamos compreender as locuções, ok? Ok, pessoal. Primeiro, o que é uma locução? Uma locução são 2 ou mais palavras que indiquem uma única classe gramatical. Professor, como assim? Como assim locução? Nós iremos compreender melhor na correção desse material, ok, pessoal? Nós iremos ver como isso funciona, essa questão de 2 ou mais palavras que funcionam como uma única classe de palavras, ou seja, como um único substantivo, como um único adjetivo, como um único advérbio, por exemplo. Então, nós iremos ver isso melhor na prática, que é a melhor forma de nós aprendermos sobre algo, ok? Então, vamos lá, ler o texto, um texto, como eu já disse há 2 minutos atrás para vocês, um texto relativamente pequeno, ok? Com 5 questões relativamente pequenas também, ok? Então, vamos lá. Mas lembrando que nós temos que ler o texto no mínimo 2 vezes, ok, pessoal? Não caiam nessa de, quero fazer logo, não sei o que, vou ler uma vez só e beleza. Não, por favor, não façam isso. Eu digo isso todas as nossas monitorias. Leiam o texto 2 vezes, ok? Porque, professor, terá detalhes que vocês irão perceber somente quando ler a segunda, a terceira, a quarta vez. E isso é normal, isso acontece com todo mundo. Tem detalhes que nós, na primeira leitura, nós não percebemos. Então, por isso, é ideal nós lermos o texto no mínimo 2 vezes, ok? Repetindo, não leiam o texto uma vez só. Eu digo isso todas as monitorias. Vocês já devem estar cansados de saber disso, ok? No mínimo, leitura 2 vezes, ok, pessoal? Então, vamos lá.
Como surgiu o lápis de cor? Os primeiros registros do lápis são de 1565, na Grã-Bretanha, nos quais tratava de dois pedaços de madeira com um grafite no meio e eram feitos de forma artesanal. Um pouco mais tarde, começaram a misturar barro no grafite e, em 1795, o químico francês Nicolas Jacques Conte desenvolveu para o lápis uma mistura de argila, grafite e água. Em 1839, o alemão Johann Faber criou uma lápis com capa de madeira, deixando-os bem parecidos com os que conhecemos hoje em dia. Depois dessas evoluções, começaram a acrescentar ceras, resinas, colas e pigmentos à mistura do lápis e, dessa forma, surgiu o lápis de cor, ok? Então aí temos a leitura, ok? Lemos aí uma vez e agora iremos prosseguir para a nossa segunda leitura, ok, pessoal? Mas antes, deixa só eu ter certeza que eu estou gravando, pessoal. Rapidinho. Aí, agora sim. Vamos lá, prosseguir para a nossa segunda leitura. Vamos lá, pessoal. Como surgiu o lápis de cor? Os primeiros registros do lápis são de 1565 na Grã-Bretanha, nos quais o lápis se tratava de dois pedaços de madeira com um grafite no meio e eram feitos de forma artesanal. Um pouco mais tarde, começaram a desenvolver... Opa, errei, pessoal, tá vendo? Por que é importante de lermos o texto repetidas vezes? Porque tem detalhes que pode acontecer, pessoal. Então, vamos lá. Um pouco mais tarde, começaram a misturar barro no grafite e, em 1795, o químico francês Nicolas Jacques Conte desenvolveu para o lápis uma mistura de argila, grafite e água. Em 1839, o alemão Johann Faber criou. Um pouco mais tarde, começaram a misturar barro no grafite e, em 1795, o químico francês Nicolas Jacques Conte desenvolveu para o lápis uma mistura de argila, grafite e água. Em 1839, o alemão Johann Faber criou uma máquina de produzir lápis com capa de madeira, deixando-os bem parecidos com os que conhecemos hoje em dia. Depois dessas evoluções, começaram a acrescentar ceras, resinas, colas e pigmentos à mistura do lápis. E, dessa forma, surgiu o lápis de cor. Então, pessoal, temos aí duas leituras, ok? O ideal, que eu sempre digo a vocês, pessoal, é isso mesmo, 2, 3, 4, quanto mais vezes você ler um texto, melhor será a sua interpretação sobre ele, ok? Então, repetindo, leiam o texto mais de 2 vezes. 2 ou mais vezes está de bom tamanho, ok, pessoal? Então, agora nós vamos resolver as questões, ok, pessoal? Vamos lá. Questão 1. Grife a locução presente no título do texto. Como surgiu o lápis de cor? Então, pessoal, olha só. Ele quer que a gente indique aonde está a locução, ok? Lembrando que locução são 2 ou mais palavras que indiquem uma única classe gramatical, ok? Olha só, já vou indicar logo de cara. Presente trata-se de decor. Opa!
Eu vou grifar aqui. Opa. Professor, como assim de cor é uma locução? Não entendi. Como assim? Pô, não entendi. Não entendi. Simples. O lápis, ele é de cor. Concordam comigo? Lápis de cor. Vocês concordam comigo que de cor trata-se de uma característica desse lápis? Com certeza, o lápis, ele é de cor. O lápis, ele não é grande, ele não é pequeno, ele não é médio, ele não é fino, ele não vamos supor, pontudo, ele não é com borracha, por exemplo. Não, ele é um lápis de cor. O texto está dizendo que ele apenas é um lápis de cor. É uma característica dele. Ele tem uma cor. Ele é um lápis de cor. É uma característica. Agora fala para mim, se é uma característica, ele é um adjetivo. Característica, adjetivo. Então aqui eu tenho uma locução adjetiva. Lápis de cor. De cor é uma locução adjetiva, que quer dizer, que quer indicar uma característica desse lápis, ok? Então, de cor é a locução presente no título do texto, ok, pessoal? Então, questão 1 trata-se da locução de cor, ok? Vamos lá agora para a questão de número 2. Vamos lá, pessoal. A locução grifada acima, no caso de cor, trata-se de uma locução adjetiva, prepositiva ou substantiva. Professor, como assim locução adjetiva? Duas ou mais palavras que funcionam como um único adjetivo. Professor, como assim locução prepositiva? Duas ou mais palavras que funcionam como uma única preposição. Professor, como assim locução substantiva? Duas ou mais palavras, uma única, perdão, pessoal. Duas ou mais palavras que funcionam como um único substantivo, ok? Então, locução adjetiva é duas ou mais um único adjetivo. Locução prepositiva, duas ou mais palavras, uma única preposição. Locução substantiva, duas ou mais palavras, um único substantivo, ok? Pessoal, como eu disse, de cor é uma característica do lápis. Se é uma característica, é um adjetivo. Então, a locução grifada, como eu já disse, é uma locução adjetiva. Um único adjetivo, ok? Então, questão 2, primeira alternativa, ok? Vamos lá para a questão de número 3. A locução verbal eram feitos exprime um fato contínuo no passado, anterior a outro passado ou totalmente concluído no passado. Professor, como assim locução verbal? Pessoal, dois ou mais verbos que funcionam como um único verbo. Sim, pessoal, isso mesmo. Duas ou mais palavras que funcionam como um único verbo. Professor, como assim? Aqueles casos, pessoal, onde tem o verbo principal e os verbos auxiliares. Aí nós temos uma locução verbal. Une o verbo principal com o verbo auxiliar, duas palavras. Locução verbal, ok? Aqui ela está perguntando se exprime um fato contínuo no passado, anterior ao passado ou totalmente concluído no passado. Logicamente que indica um fato contínuo. Professor, por que contínuo? Não entendi. Pessoal, eram feitos, ok? Eram feitos
contínuo passado, ok? Então, questão 3, primeira alternativa, ok? Questão 3, alternativa. Vamos lá. Agora, pessoal, questão de número 4, hein? Vamos lá. Observe esta locução adverbial. Professor, como assim locução adverbial? Advérbios que funcionam como um único... Perdão, pessoal, viajei. Duas ou mais palavras que funcionam como um único advérbio, ok? Locução adverbial, repetindo, duas ou que funcionam como um único advérbio. Vocês irão entender melhor na prática aqui na questão de número 4, ok, pessoal? Olha só, observe essa locução adverbial de forma artesanal. Qual advérbio equivale a essa locução? Pessoal, vocês concordam comigo que de forma artesanal eu quero dizer a mesma coisa do que se tivesse escrito, por exemplo, artesanalmente? Com certeza, artesanalmente e de forma artesanal equivalem à mesma coisa, ok? Eu quero dizer a mesma coisa, pessoal. O advérbio artesanalmente, equivale a craseado a locução de forma artesanal. O advérbio artesanalmente equivale à locução de forma artesanal. Ok, pessoal? Então, novamente, repetindo, o advérbio artesanalmente equivale à locução de forma... Ok, pessoal? Questão 5 agora, hein? No segmento, em 1839, o alemão Johann Faber criou uma máquina para produzir lápis com capa de madeira. A locução adjetiva sublinhada indica posse, origem ou matéria. Pessoal, como que a capa do lápis foi feita? Qual material foi feito? Qual material foi usado para produzir a capa do lápis? Madeira. Se madeira é o material usado para produzir a capa do lápis, logicamente, essa locução adjetiva está indicando uma matéria, ok? Novamente, a locução adjetiva está indicando uma matéria, ok? Então, questão alternativa, ok, pessoal? Novamente, questão 5, terceira alternativa. Então, é isso aí. 5 questõezinhas bacanas solucionadas, ok, pessoal? Questão 1, locução de cor. Questão 2, primeira alternativa. Questão 3, também primeira alternativa. O advérbio artesanalmente equivale à locução de forma artesanal. E questão 5, terceira alternativa. Ok, pessoal? Então, por hoje é só, ok? Espero que esteja todo mundo bem. Um abraço, um forte abraço e tchau, tchau.